Alô, amigos, estamos começando mais um programa Ponto Net, mudando de ares, mudando de ambiente. Hoje estamos gravando na GECOM, aqui na EPTC, com o diretor-presidente da EPTC, Vanderlei Luiz Capelari. Vamos falar um pouco das modificações no trânsito em Porto Alegre, o que vem por aí, o que está acontecendo e também da importância deste coração da cidade de Porto Alegre que bate aqui dentro da GECOM, da IPTC, onde acontece o monitoramento por câmeras do trânsito em Porto Alegre. Tudo bem, Capelari? Tudo certo, Landini. Realmente aqui é o nosso hoje centro da inteligência da operação de trânsito. Então, realmente isso traz uma ferramenta importante, né, que possibilita que diariamente a EPTC faça uma gestão da mobilidade, tanto do trânsito como do transporte, né, no sentido que as pessoas que trabalham aqui dentro, né, podem incidir em tempo real, né, na circulação de cada ponto da cidade, né, ou por visualização das câmeras ou por solicitação dos agentes que estão lá na rua, né, que via comunicação de rádio solicitam aqui para os operadores de semáforo que alterem o tempo de verde, né, dos cruzamentos, de algum fluxo que tenha algum problema, algum obstáculo, e imediatamente o nosso operador altera esse tempo, possibilitando uma melhora importante na fluidez. Então, é uma ferramenta importante. Nós hoje estamos com 40 câmeras já operando, que já é um número bastante importante e que dá uma visualização da cidade, né, se não abrangente, mas já uma visualização, né, do contexto da cidade, né, e principalmente a parte de tecnologia de semáforos. Eu acho que está cada dia mais trazendo ferramentas e podendo melhorar a fluidez e principalmente a visualização da segurança, né, aquela resposta rápida. Né, um veículo estraga na Protásio Alves, o nosso operador aqui visualiza que aquele ponto está com problema, comunica a operação, a fiscalização daquela área e imediatamente uma equipe vai para o local fazer a desobstrução daquela via. Isso significa agilidade, rapidez e com certeza uma melhora, principalmente na circulação das pessoas na cidade. Vanderlei, essa pergunta eu posso te fazer, né? Tu tem quantos anos de EPTC? Tenho 30 anos de EPTC. Nascesse com a SMT aqui ainda. Verdade, eu sou concursado da prefeitura, né, trabalhei sempre aqui na área de transporte até 98 se criou a IPTC, então a partir de então nós trabalhamos tanto no trânsito como no transporte. Aí foi uma atribuição que o Código de Trânsito, né, que foi aprovado em 97, sancionado em 97, né, e que repassou aos municípios a atribuição de parada, estacionamento e circulação. Acho que foi um encargo importante para os municípios, às vezes até mais oneroso do que no sentido de arrecadação, mas trouxe para o município de cidades do porte como Porto Alegre a possibilidade de realmente fazer uma gestão completa da circulação. Claro que aqui nós fiscalizamos tudo, né, temos um convênio de reciprocidade com o Detran, então a Brigada Militar e a IPTC podem fazer o mesmo trabalho. A IPTC só não faz o crime de trânsito é a exclusividade da polícia, que é da Brigada Militar. Mas a partir do Código de Trânsito, novo Código de Trânsito, o município de Porto Alegre teve uma incidência mais forte, né, podendo, além de planejar, que já era atribuição, né, sinalizar e também fiscalizar, que era um único item que não era atribuição do município. E com a edição do novo Código de Trânsito, o município passou a poder fiscalizar também. Então, nós proibimos de estacionar e também podemos ir lá fiscalizar. Isso é importante porque dá o conhecimento e a necessidade daquela reinformação, né? Os nossos técnicos de planejamento fazem o projeto, proíbem, por exemplo, a sinalização de um ponto da cidade. Mas, se não houver uma fiscalização naquele local, a sinalização ela é ineficiente, ela não tem objetivo de existir. Agora, quando é proibida a sinalização, que realmente é necessário que aquele ponto, né, seja liberado, que não tenha veículo estacionado, porque é importante por causa da segurança, por causa da fluidez, né, o nosso agente vai estar lá, porque nós temos integração, nós temos comunicação, a área de planejamento e operação, ela tem uma comunicação diária e isso acaba proporcionando, né, que
além de fazer todo o processo de planejamento e sinalização, também se faça a fiscalização. Então, isso é uma ferramenta importante que trouxe para o município. Então, a partir de 98, nós que éramos funcionários da IPTC, da SMT, passamos a exercer, então, a função na IPTC, que aos poucos foi sendo absorvida, né, absorvendo a SMT, a Secretaria. Isso é importante porque a empresa trouxe uma mobilidade, um poder de decisão maior, onde as coisas tramitam com maior rapidez. Eu falo tudo isso, Capelar, para o nosso telespectador que ainda não te conhece, eventualmente, veja que tu não é um teórico, tu é uma pessoa que atua na prática há 30 anos nesta área. E daí vamos a outra pergunta. O que mudou na IPTC antes e depois da GECOM? Bom, na verdade, anterior à GECOM, nós tínhamos já uma equipe de operação, né, bastante qualificada, que também fazia uma incidência em termos de operação de trânsito bastante forte, mas não tínhamos a inteligência. A inteligência é concentrada num lugar único, né, com tecnologia avançada, que é hoje empregada aqui nessa sala, aqui nesse ambiente, onde aqui tem técnicos de planejamento de rede de semáforos, técnicos de operação de semáforos. Nós temos a rede de semáforos que está integrada aqui, em 98% hoje dos semáforos da cidade estão interligados aqui nessa central, né? Temos operadores de câmeras que ficam o tempo inteiro observando, né, as câmeras em vários pontos da cidade, e que isso possibilita uma visão, né, em tempo real de tudo o que está acontecendo na cidade. E com a nossa ação de rua, que é o agente de trânsito, com as suas ferramentas, né, de poder de polícia administrativa, o poder de desobstruir via, de tirar veículos em situação de risco, né, auxiliar o cidadão, né, naquela hora ruim que o veículo entra em pane mecânica, num cruzamento de grande movimentação, tirar esse cidadão do risco que ele está, né, sendo exposto naquele momento. Isso é fundamental. Então, a partir dessa sala, dessa integração que a gente foi montando aos poucos aqui, já faz mais de 2 anos que a GECOM vem sendo construída e montada, né? Então, com essa configuração que foi dada, com uma sala de operação, né, onde várias pessoas, vários técnicos participam dessa ação diária em cima da circulação da capital, trouxe benefícios para o cidadão, às vezes invisível para o cidadão. O cidadão não sabe o que está acontecendo, né, mas nós aqui temos a obrigação de fazer esse acompanhamento, de fazer a cidade andar. Então, nós temos feito isso. Nós ainda precisamos trabalhar muito e fazer muitos investimentos nessa área de tecnologia. A tecnologia ela veio para ficar em termos de operação de trânsito. Eu, como sou um pouquinho antigo aqui nessa área, né, alguns anos atrás nós tínhamos poucas empresas que investiam nessa área. Empresas, algumas nacionais, 1 ou 2 multinacionais, e era o que tinha em termos de produção de equipamentos de operação de trânsito. Hoje nós temos grandes empresas nacionais que produzem equipamentos de primeira linha, temos empresas multinacionais que fazem produtos também de gestão de trânsito cada vez mais qualificados e que proporcionam um ganho em termos de agilidade, em termos de fluidez de trânsito e até uma observação sempre na segurança das pessoas, e que isso realmente vai qualificando e melhorando a nossa atividade, que é a responsabilidade que tem a IPTC, fazer a gestão da mobilidade, do trânsito e do transporte aqui da capital. Wanderley, a semana passada, mais um grupo de agentes foi formado pela IPTC. Quantos agentes possuem hoje? Gostaria que tu me falasse disso aí. Ações de educação para o trânsito e aquele velho jargão que muita gente usa, né, da indústria da multa, né? Bom, na verdade, Orlandino, nós agora no meio de janeiro aí, formamos mais 95 agentes, né? Nós temos hoje 562 agentes em operação. Ainda é um efetivo, já é um efetivo razoável, mas ainda temos planos de ampliação, principalmente objetivando a Copa de 2014. Nós pretendemos ter lá em torno de 650 agentes em operação durante a Copa do Mundo. É uma função bastante difícil, né? As pessoas que querem vir para a IPTC é uma empresa
muito boa em termos de remuneração, em termos de corpo funcional, mas é uma atividade bastante difícil, o agente de trânsito. Então, ele tem que ser muito qualificado, por isso nós priorizamos muito o treinamento desse agente de trânsito. Então, ele passa 90 dias em treinamento, em constante avaliação, muitos deles são reprovados nesse período, exatamente pelo perfil, né? Tem que ter um perfil adequado para fazer essa atividade, e nós, ao longo desses 13 anos de existência da IPTC, ela foi se qualificando nesse sentido, foi aprimorando o treinamento e dando uma capacidade de ação, né, junto ao cidadão, em termos de orientação, de educação de trânsito, né, que ele tem a primeira função do agente de trânsito é fazer educação de trânsito. Ele tem que ser um educador, né? Ele tem que orientar as pessoas. Claro que ele tem o poder de polícia administrativa, que é aquele infrator. Bom, ele observou uma infração, bom, ele tem obrigação legal, né, de preencher o auto de infração, porque senão ele está cometendo um crime de prevaricação. Então ele tem que realmente fazer a notificação para aquele condutor que cometeu aquela infração. Então nós, ao longo desses anos, também fomos aprimorando nesse sentido, de treinar o agente para ele ser um educador. E temos equipe interna de educação de trânsito, estamos trabalhando na fundação da Escola Pública de Educação de Trânsito, né, da nossa coordenação de educação de trânsito, e isso é a parte, é o coração da IPTC. Nós temos que realmente priorizar. Nós temos projetos importantes nessa área, que é um projeto multiplicadores, por exemplo. É um projeto que nós temos uma parceria com a Secretaria de Educação do município e também a Secretaria de Educação do Estado, onde os professores são treinados, né? A gente dá a ferramenta para eles aplicar dentro da sala de aula. Porque a gente sempre fala, o professor deve ensinar educação de trânsito dentro da sala de aula. Mas a maioria dos professores não tem essa capacidade. Então nós estamos trabalhando nessa capacitação do professor, exatamente para que ele possa, dentro da sala de aula, fazer a educação de trânsito, implantar ali, educar as crianças, né, porque só assim a gente vai atingir a todo o cidadão. Vai mudar o futuro, né, com a criança. A criança policia os pais, né? Com certeza, essa é uma das funções, né? Mas também criar um cidadão completo ali, né? Que ele, além de aprender, que é a função da escola, ele também aprenda ali a ser um cidadão no espaço público. O espaço público, há às vezes uma distorção, no sentido que ali tudo se pode, na verdade não. Na verdade ali as pessoas têm que cumprir regras e principalmente no caso do trânsito é fundamental o cumprimento das regras, porque quando uma regra é descumprida, né, provavelmente possa acontecer um acidente. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com mais Vanderlei Luiz Capelari e a EPTC, que é extremamente importante para a cidade de Porto Alegre. Esse é o Ponto Net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante, onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. E tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos. Venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koseritz, 304, em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Voltamos com o programa Ponto Net aqui na GECOM da IPTC, falando com Vanderlei Luiz Capelari, diretor-presidente da IPTC. Sempre lembrando, nosso ambiente natural, né, é o Box 21, lá na Carlos von Koseritz, número 304, vida de bar dos dois lados do balcão. E sempre seguindo aquela regra, né, Vanderlei? Não é proibido tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho, né, fazer um happy hour, mas faça com consciência, né? Se for beber, não dirija, né? É a melhor coisa, né? Mudou as estatísticas no Brasil, né? Com esse aperto maior na fiscalização. Bom, na verdade, Porto Alegre, Orlandini, ele ficou na contramão praticamente em 2010. Nós, no Estado e no Brasil, tivemos um aumento. No Estado foram de 15,3% o aumento de óbitos no trânsito.
no Brasil. Ainda não foram divulgadas ainda as pesquisas, os resultados da estatística final, mas deve inclusive ficar maior ainda desse 15% aumento. E Porto Alegre conseguiu reduzir 17% o número de óbitos em 2010. Foram uma série de projetos e de ferramentas que foram implantadas durante o ano 2010, intensificação de educação de trânsito, o início da fiscalização rígida em relação ao respeito da faixa de segurança, a implantação de novos equipamentos, operações noturnas que a gente faz em parceria com a Brigada Militar, não é? Operações exatamente essa, coibindo o álcool e após a condução de veículo. Trabalhamos com equipamentos novos em termos de controle de velocidade, que foram os 22 novos pardais, mais um radar móvel. Então a IPTC realmente se estruturou em 2010, né, e foi esse o final, né, positivo do resultado desse trabalho desenvolvido por toda a organização aqui da IPTC, desde a engenharia, da educação de trânsito, da fiscalização, da sinalização. Foi um processo contínuo de melhorias em termos de fiscalização, né, onde se coibiu esses abusos da velocidade e que trouxe um resultado bastante positivo. Esperamos que agora em 2011 também a gente consiga conseguir reduzir. A IPTC está imbuída e está dentro do projeto da ONU, né, daquela década de redução de mortalidade no trânsito. Né, são 10 anos onde a meta é reduzir 50% dos óbitos, né, em acidentes de trânsito. E a gente vai estar imbuído nesse sentido e trabalhando fortemente para que Porto Alegre atinja esse objetivo. E costuma aqui chamar de acidente, mas não tem nada a ver com acidente. Ali foi o comportamento das pessoas, ou seja, do pedestre, ou seja, do motorista do veículo, não é, que provocou aquela catástrofe, né? Provocou nada a ver com acidente. Um desastre. Provocou uma ocorrência, onde a fatalidade foi uma consequência. Então, esse comportamento agressivo, né, principalmente, e o nosso motorista aqui de Porto Alegre, ele é diferenciado do resto do país. Ele é muito mais agressivo. Né, só fazer uma experiência. Tu chega numa via de 4 faixas, como a Ipiranga, e tu está na faixa da esquerda, e tu começa a sinalizar para ir, que a tua pretensão é para ir para a faixa da direita, tu vai ver a dificuldade que tu vai sofrer, porque as pessoas aceleram o veículo, não te deixam mudar de faixa, exatamente porque o nosso motorista ele é bastante agressivo. Presidente Capelari, um dos primeiros enfrentamentos que tu tivesse aqui nesse teu retorno para a IPTC foi abrir a Ramiro Barcelos. Te arrepende de alguma coisa? Claro que não, Orlandino. Eu acho que assim, na verdade, o meu retorno para a IPTC foi uma questão meio que fora da lógica. Eu tinha sido convidado pelo prefeito Fortunati para ser diretor de trânsito. Aí houve uma conjuntura, vamos dizer aqui, interna, que eu fui levado a ser presidente. Como presidente, tive a oportunidade, né, de determinar, inclusive, a abertura da Ramiro Barcelos, né, que era uma avaliação que não existia aqui internamente, né, porque o período de bloqueio dela foi muito longo, em torno de 17 anos, e que havia várias correntes aqui internas que iriam gerar mais problemas do que benefícios. Olha, nós só vamos ter certeza disso se nós experimentarmos. Então, a nossa orientação aqui é experimentar. Claro que dentro de um regramento, dentro de estudos técnicos realizados, mas nesse caso não havia a possibilidade de fazer estudos técnicos. Por quê? Porque o longo período de bloqueio ali não permitia. Nós abrimos, né, com o objetivo, primeiro, de dar vazão a uma obra que tinha na Venâncio Aires, né, e que nesse período era importante. Bom, avaliamos. Foi positivo, mantivemos a avaliação. Se a avaliação fosse negativa, nós não teríamos nenhum problema de voltar atrás e bloquear novamente. Mas aí a população de Porto Alegre saberia. Eles tentaram, eles experimentaram, mas não deu certo e nós voltamos atrás. Pelo contrário, está lá funcionando normalmente, foi uma alternativa a mais para a circulação da cidade, né, e que hoje funciona normalmente, dando essa possibilidade a mais para o cidadão que circula naquela região. Vanderlei, o novo túnel foi também um abacaxi a ser descascado e parece que a equação que foi feita está funcionando bem. Na verdade, Orlandino, o túnel eu encarei ele como um desafio, né? E o prefeito Fortunati ele tinha muito receio que isso fosse gerar um grande transtorno para a cidade. A partir do que nós começamos aqui a simular a circulação, né, mesmo com 2 faixas bloqueadas, como está hoje o túnel, nós vimos, né, que a condição que estava sendo dada
né, em termos de alternativas de desvio, era melhor do que o túnel com o túnel das 4 faixas. E eu garantia isso para o prefeito. Prefeito, nós vamos melhorar a circulação lá no entorno com as alternativas que vão ser implantadas. E isso demonstrou a realidade. Nossos técnicos trabalharam intensamente, o planejamento, a parte de operação de trânsito, enfim, toda a equipe foi muito forte, trabalhou muito nesse sentido, né? E hoje está aí o resultado, né? Possibilitou que várias pessoas, né, tivessem a alternativa, né, e hoje circulam tranquilamente. A intenção nossa, Orlandini, é que ao final da obra a gente possa manter essas alternativas. Não é claro que nós vamos avaliar, inclusive possibilidades de melhorar ainda mais com o retorno das 4 faixas do túnel, para que ainda tenha uma circulação melhor ainda no entorno do túnel. Vanderlei, estamos chegando ao final do programa, temos que abordar alguns temas aqui. Fim da rótula, Danilo, há 10 anos isso não tinha solução, agora se enfrentou. Bom, na verdade, a Nilo é outra questão estratégica em termos de melhorar a fluidez e a segurança da cidade. A Nilo Peçanha, ela tem uma configuração, claro que se fosse possível de ampliar aquela rótula, deixar ela com um raio mais ou menos de 30 metros, ela melhoraria bastante a circulação no local. Só que isso gera desapropriação, gera a necessidade de fazer uma grande intervenção ali no local, né, e que não é o nosso objetivo agora, criar um trauma desnecessário ali. Nós avaliamos, tentamos licitar por 4 vezes a obra, né, deu sempre vazia, não teve nenhum empreiteiro da cidade ou de fora da cidade interessado em realizar uma obra. Orlandini, era uma obra de R$1.300.000, não era um valorzinho tão insignificante assim. Conversamos com o prefeito Fortunati, avaliamos conjuntamente com a Secretaria de Obras a possibilidade do município realizar com meios próprios essa obra. A Secretaria de Obras topou o desafio. Começamos o trabalho na segunda semana de janeiro, na primeira semana de janeiro, no final da primeira semana, e hoje está quase, a parte de retirada dos canteiros está quase concluída. Obras de trânsito que são contrapartidas privadas, ciclovia da Diário de Notícias. É importante, né? A partir da criação da legislação, onde dos grandes empreendimentos, né, a possibilidade de número de vagas de estacionamentos ofertadas, há uma correlação entre o número de metros a serem construídos. Uma foi no Barra Shopping, então teve a Diário de Notícias, o trecho da Diário de Notícias. Agora estamos concluindo a negociação com a companhia Zafre, né, que através das contrapartidas está devendo ao município 18 quilômetros. Então 9,4 quilômetros será a construção de toda a ciclovia da Avenida Ipiranga. Nós pretendemos que no final... Toda a Ipiranga? Toda a Avenida Ipiranga, da Edivaldo até Antônio de Carvalho. Vai ter uma ciclovia, né, ligando então com o trecho já da Edivaldo Pereira Paiva, que é importante, já vai dar menos uma noção de trajeto, né, de uma possibilidade, por exemplo, de um aluno da PUC pegar a sua bicicleta na área do centro e poder ir até a PUC pela ciclovia. Vanderlei, outra obra ali na PUC também, que é uma contrapartida, ou é uma obra da PUC que vai liberar o trânsito no horário de pico, aquele noturno, é aquela obra que está sendo feita ali dentro da PUC e vai botar os ônibus ali para dentro. Na verdade é uma baia, né? Nós tentamos fazer um alargamento de 1,40 m da pista do sentido centro-bairro, na pista da faixa da esquerda, mas os problemas ali da rede elétrica de alta tensão da CE impossibilitou o alargamento que nós tínhamos pretendido. Foi um alargamento menor, em torno de 40 centímetros, mas que já ajuda, porque ali as faixas são bastante estreitas. Última coisa, o projeto da Avenida Grécia? É uma outra contrapartida, Orlandini, né? Foi ali do Bourbon Vale, né? Que está em plena construção. São 3,4 quilômetros, que é uma via que sai da Plínio e vai até a Avenida do Forte, né? Com 2 faixas de circulação em cada sentido. É uma alternativa importantíssima para a CIS Brasil, que hoje está bastante estrangulada, com fluidez reduzida, principalmente nos horários de pico. Então vai trazer um alento para a região. Hoje tu tem a CIS Brasil ou a Sertório, a partir já no final do ano nós vamos ter a Grécia.
né, que vai, dentro do nosso planejamento, a Grécia vai ser fundamental e nós vamos jogar muito fluxo para dentro da Grécia, exatamente pela capacidade dela em termos de redução de interferência lateral, das vias laterais, né. A Cis Brasil tem muita interferência, por isso que ela é uma avenida travada, né. A maioria dos pontos dela são com 3 faixas, mas ela tem uma configuração de grande comércio, de muito para e arranca das pessoas, de parar, de desembarcar, embarcar, e ela acaba tendo esse processo. Já a Grécia ela não vai ter essa configuração, então ela vai ter um fluxo constante. Claro que o excesso de velocidade nós vamos coibir também lá, mas ela vai ter uma capacidade de escoamento, né, quase igual da Cis Brasil, então vai facilitar e vai melhorar muito aquela região ali. Presidente da EPTC, Vanderlei Luiz Capelari, obrigado pela tua participação mais uma vez aqui no programa Ponto Net. Conte sempre com a gente aqui, porque essas informações que nós temos que passar para a população de Porto Alegre são importantes, sabendo que nós temos serviço em nossa cidade. Com certeza, nós que agradecemos o espaço, Orlandini, e nós temos obrigação exatamente disso, né, de poder informar as pessoas o que está se fazendo na cidade. Quando a pessoa é informada, e nós estamos aqui na sala da informação, né, aqui a GECOM ela é primeiramente a capacidade de informar o cidadão. Então nós utilizamos muito da imprensa, principalmente do rádio, né, quem está no automóvel normalmente está ouvindo um canal de rádio, né, e acaba recebendo uma informação, às vezes muito valiosa, né, que uma via está bloqueada e que, se ele for informado a tempo, ele toma uma decisão anterior e acaba saindo daquele ponto de trânsito bloqueado, e acaba facilitando a nossa gestão e facilitando e melhorando a vida do cidadão. Então aqui é o ponto da informação. Daqui parte muitas informações principalmente para o sistema de rádio, onde nós procuramos dar informação em tempo real, praticamente. Né? Aconteceu o problema, nosso pessoal de estagiários de jornalismo aqui já começa a ligar para as redações das rádios, exatamente para dar informação e solicitando que a imprensa divulgue, às vezes, uma informação de utilidade pública, que é a informação detalhada ali para o cidadão naquele momento e fundamental, né, para que ele pudesse planejar nos seus deslocamentos. Obrigado, Capelari. Esse é o Ponto Net.